Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com, finalmente, a resenha e as minhas impressões sobre uma das minhas últimas leituras recentes, que foi Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. A Little Life foi um finalista do prêmio Man Booker Prize e também do National Book Award. Então é um livro que foi bastante comentado, ele foi publicado aqui no Brasil em 2016. Ele não é um lançamento recente, portanto, mas assim, tem bastante gente lendo ele no momento. Eu acho que muito porque ele tá no Kindle Unlimited da Amazon, então você consegue ler lá de graça, né, assinando, na verdade não é de graça, né, mas assinando o Unlimited. Ele é um livro consideravelmente grandinho, né, ele tem quase 800 páginas, tem 780 mais ou menos. E vamos lá que eu vou contar um pouquinho para vocês da história e bem pouquinho, assim, só para ambientar vocês sobre o que se trata. E aí eu vou colocando umas impressões que eu tive sobre essa leitura, tá? Não vou fazer um spoiler agora, mas em certo momento terá um spoiler, eu vou avisar e eu vou deixar aqui no vídeo também marcadinho para onde vocês têm que pular, tá? Por enquanto pode seguir que não tem spoiler. Acho que o primeiro de tudo que vocês têm que saber é que eu não aceitei ainda esse livro. Eu falei que eu não ia fazer uma resenha dele, aí muita gente pediu a resenha dele, e eu não aceitei muito bem esse livro, então eu acho que é importante deixar aqui no começo essa observação. E antes de começar, antes até eu deveria ter falado isso antes de dizer sobre spoilers, porque é muito mais importante. Eu preciso avisar que esse livro tem muitos gatilhos, e esses gatilhos eles podem em algum momento ser spoilers, tá? Mas é imprescindível que eu diga quais são esses gatilhos, porque esse é um livro que você precisa estar ciente antes de começar. Tá preparado para ele. Por que eu digo que pode ser spoiler? Porque de repente no começo da sua leitura você pode associar alguma dessas coisas, né, pelo que vem pela frente, mas enfim, eu acho que é importante de qualquer forma. É uma leitura densa, tem uma atmosfera pesada de leitura, tem alguma coisa que acaba deixando a gente para baixo durante a leitura toda, até nos momentos que tese não são tão ruins assim, são felizes, mesmo ali parece que não sai. A impressão que eu tive foi que tudo na minha cabeça era em uma escala de cinza. Era como se tudo tivesse sabe, fosse tudo acinzentado. Esse livro é interessante porque ele é bastante gráfico, você consegue rodar um filme na sua cabeça mesmo, mas a impressão que eu tinha é que eu estava assistindo um filme em preto e branco. E isso é um pouco, deixa a gente um pouco assim, ainda mais pelos assuntos abordados, deixa a gente um pouquinho assim para baixo. Então foi uma leitura que eu levei 20 dias mais ou menos para realizar, né, e todos os dias, lendo todos os dias, eu li um pouquinho devagar. E assim, todos esses 20 dias eu fiquei me sentindo um pouco para baixo. Então realmente foi um mês que eu fiquei triste, eu fiquei triste. A leitura me deixou triste, então eu acho que isso é muito importante você saber antes de começar, tá? Entre aí os gatilhos, os que são mais pesados, estão pedofilia, estupro, suicídio, relacionamento abusivo, luto, automutilação, e tem cenas que elas não são necessariamente explícitas, mas elas são brutais, tá? Tem cenas que são brutais. Teve uma cena assim que me deixou muito mal, a ponto de eu chorar mesmo, porque o jeito que a autora coloca esse acontecimento é um pouco chocante, assim. E assim, muita gente perguntou se é explícito. As cenas, por exemplo, cenas de estupro são explícitas. Elas não são necessariamente explícitas, não é como um livro erótico, mas elas são brutais, sim, sabe? Elas estão ali, elas são descritas. Não, como é que eu vou explicar? Elas não são descritas como se fossem cenas de sexo, mas são descritas violentamente, né? Em questão da violência. Então, é um livro que você precisa estar bem para ler, por favor. Esse livro também tem uma atmosfera muito masculina, e talvez, eu tô dizendo isso agora, eu vou voltar com esse assunto mais pra frente, mas talvez você precise saber disso se estiver ponderando aí se deve ou não ler. Então, assim, todos esses gatilhos, eles são mais voltados aí pros homens, toda a atmosfera é muito masculina, e eu já vou chegar lá pra explicar isso pra vocês. Então, se isso fizer alguma diferença na sua balança aí do ler ou não ler, você já tá sabendo agora. Eu acho que esse livro é triste, trágico, muito deprimente, e todos vocês já sabem, eu acho que a maioria de vocês que já escutaram falar desse livro foi por causa disso.
Então eu não vou nem entrar nessas questões, assim, eu vou partir para outros pontos que eu quero ressaltar. Eu vou abaixar o livro, gente, que realmente segurar 300 páginas aqui em cima tá dentro do meu braço. Vamos começar pela trama, né? A trama, então, tem 4 jovens amigos que se conhecem ali na universidade e estão morando juntos. São eles o William, Jude, o Malcolm e o JB, ou JB, né? Como eu disse, eles se conhecem aí na juventude, né? E esse livro, ele pode ser considerado um romance de formação, porque você vai caminhar ao lado desses personagens, um com maior protagonismo que os outros, que é o Jude, mas você vai acompanhá-los ao longo de toda a trajetória de vida, até a vida madura, até, enfim, o fim que todos nós teremos um dia. E aí nesse meio tem flashbacks também do passado, então da infância, desde o nascimento mesmo. E esse caminhar, então, é a trajetória de formação do personagem, formação moral, né, as suas relações sociais, e principalmente sobre a amizade desse grupo, né, e o que vai decorrendo e no que vai se transformando essa amizade ao longo de tantos anos. Se eu tiver que pôr aí um elo principal pro enredo, eu acredito que é a amizade. Eu acho que tudo o que acontece são fatores da vida, mas externos aí, que vão fazer com que esse grupo de 4 amigos, alguns trilhem caminhos mais longos e outros se dispersem aí pela caminhada da vida. Então, eu não acho que o foco principal seja todas as atrocidades que acontecem, principalmente com o Jude, mas sim o que acontece em decorrência delas nesse âmbito desse círculo social do Jude, que envolve os amigos, que envolve a família que ele terá, né, e também as relações médicas e clínicas dele. Então, tudo isso em volta do trágico, né, não é o trágico de fato o foco. É do Jude de quem se relata essa vida pequena. Esses personagens, cada um tem personalidades bem distintas. Alguns podem representar estereótipos, mas todos esses personagens, eles são trabalhados a fundo. A maior parte deles, eu vou chegar nessa parte também, mas 2 principais, eles têm uma profundidade grande. Tem as questões de negligência, né, da infância e da adolescência, tem a questão da racialização, né, nesse contexto social, e tem a questão de sexualidade também. O que é interessante também pontuar aqui é que a trama não é datada em específico, e isso atrapalha um pouco quando a gente tenta levantar indícios da sociedade ao redor desses 4 personagens, o que está acontecendo em volta deles, de fora do núcleo deles ali de pensamento, a interação deles com a sociedade. A gente tem essa dificuldade de colocar eles em algum momento. E eu acredito que isso foi intencional, porque eu acredito que, além do foco principal, não precisar pular para um âmbito maior, não precisar correr por uma questão social ao redor deles e só mesmo no grupo deles, eu acho que também deixa a história podendo preencher qualquer tempo, né? Uma história temporal. Em alguns momentos eu acreditava que podia estar acontecendo ali pelos anos 70, e como são muitos anos, né, a vida dos personagens, então às vezes eu falava, não, eles provavelmente estão perto dos anos 90, e a gente vai ficando um pouco mesclando aí, mas isso não é também algo principal, mas algo interessante de se perceber durante a leitura. Essa história é daquele tipo onde você pensa que muita coisa poderia ter sido diferente por detalhes, sabe? Como na nossa vida, caminhos, né? De repente você seguiu por um caminho que você tinha 2 escolhas e você fez a escolha errada. Então esse livro tem bastante disso, e de principalmente a pessoa se culpar por ter feito uma escolha errada, quando de fato ela não fez uma escolha, ela não teve muitas escolhas, né? Como no caso do Jude, ele não tem muitas escolhas, mas ele acredita que poderia ter feito diferente, e é isso que torna ele um personagem que não aceita quem ele é ali, o papel que ele cumpre naquela sociedade. E voltando a falar então da masculinidade, para mim a autora ela escolheu usar essa atmosfera toda masculina, porque todos os nossos personagens principais são homens, as mulheres elas aparecem assim muito ocasionalmente, são personagens secundários, bem de plano de fundo mesmo, porque eu acredito que a autora quis mostrar o cerne da masculinidade como questão social, como questão criada pela sociedade. E essa perversidade masculina entre
sobre os seus, né? Não do ponto de vista do quanto esse machismo oprime as mulheres, mas do quanto esse machismo oprime os próprios homens, de como eles são tóxicos, né? Como essa masculinidade é tóxica entre eles mesmos. Eu acho que a gente tem um ponto forte na discussão que pode ser tanto a discussão ou a falta dela sobre o debate de homossexualidade. Nós temos vários personagens gays e temos uma marginalização desses personagens. Não de todos, mas assim, poucos não são personagens ruins de alguma forma. E os que são de fato bons, eles não são necessariamente, eles levantam uma bandeira ou se identificam como gays. E eu vou abrir agora um parênteses sobre esse assunto. Aqui eu vou dar um spoiler importante, então se você não leu ou você não gosta de spoilers, vai ficar marcado aqui embaixo, tá? Onde vocês devem pular para pular essa parte do spoiler, tá bom? Começando o spoiler. O William, ele não se identifica como gay, mas ele teve experiências com outros homens durante a adolescência, a juventude dele, que ficou indefinido para ele e ele de fato não se identificou e prosseguiu tendo relacionamento somente com mulheres, então ele não se identificava como gay, ele tinha experimentado e não tinha se atraído, não tinha gostado, enfim, né, para ele foi ok. Ele não se colocou numa casinha, né, assim, ele não se rotulou, mas ficou claro em certo momento que ele experimentou e não gostou. Mas no fim, o William acaba descobrindo que ele ama Judy, que é o seu melhor amigo. E esse amor deles, que vai sendo construído ao longo dessa amizade de tantos anos, eu acho que é um dos amores mais lindos que eu já vi na minha vida. Apesar de todas as coisas horrorosas que envolvem o relacionamento deles, o nascimento do relacionamento deles é tão bonito, é tão verdadeiro, sabe? E aí que entra a questão, o William, ele não se sentia gay, ele não se identificava como gay, mas ele amava outro homem. E pra mim, né, fique claro que pra mim, isso é um amor acima de gênero, acima de um rótulo. E a gente tem um lado bom e um lado ruim nisso, né? Porque ele nunca escondeu Judy, ele é ator, então ele levava Judy nos eventos e era declarado para a imprensa e para, né, os diretores, tudo, que ele tinha um relacionamento com um homem, né? Ele nunca teve vergonha de falar isso, mas ele não falava que ele era gay, ele não se sentia gay. E aí a gente tem, né, o lado bom disso, que é aquela coisa de não precisar rotular ninguém e a gente amar quem a gente ama não significa que se de repente eu amo outra mulher e que eu necessariamente seja lésbica. Eu também acredito muito nisso, né? Que não necessariamente eu vou sentir atração por mulheres, mas eu posso sentir por apenas uma. Então eu acredito muito nisso, né? Só que o lado disso, hoje, talvez escrevendo um livro de um alcance tão grande, tem tudo aquele lance de como a gente vai interpretar e quem vai estar interpretando, e de repente talvez não levante uma bandeira para falar sobre isso. Talvez isso pudesse ser mais trabalhado para que ficasse claro para todos que leem, né? E talvez não tenha ficado tão claro assim. Apesar de eu ter gostado disso no livro, eu fico com essa questão pendente. E fora que deixou o papel de assumido, né, para personagens, assumido entre aspas, porque alguns não são necessariamente assumidos, porque são criminosos, né, então eu acho que nem posso contá-los. Mas tem personagens assumidos muito menos agradáveis, escrotos, horríveis. Então, assim, talvez faltou trabalhar essa questão, se foi isso mesmo que a autora quis dizer, sabe? Agora, o Jude é um personagem que não sabe quem ele é em vários aspectos da vida dele. Então, ele não sabe quem ele é, principalmente sexualmente. Ele não sabe se ele é gay, porque ele nunca esteve com mulheres. E ele não tem vontade de estar com mulheres, mas ele também não tem vontade de estar com homens. Ele não tem vontade de transar, ele não tem vontade de fazer sexo, ele abomina o sexo, ele vê o sexo exclusivamente como uma humilhação. Ele se sente humilhado. O Jude tem um passado que realmente o nível do que ele sofreu o torna incapaz de ponderar, de reconhecer, e eu entendo muito isso no Jude, porque ele não é só uma vítima de uma circunstância, ele foi vítima de várias circunstâncias num gancho eterno de coisas ligando coisas e que por mais que ele tentasse, ele não conseguisse, sabe, sair daquele buraco que ele tava, né? O sexo pra ele é tão asqueroso que nem com a pessoa que ele mais ama no mundo
sente prazer, ele sente asco, ele sente muito nojo, ele se sente muito dominado e humilhado, mesmo quando faz amor com o amor da vida dele, que é o William, né? Tô falando pra vocês do spoiler lá no começo, né, gente? Então, assim, nem nesse momento que você pensa, agora o amor vai curar todas as suas feridas, o amor não cura, porque o Jude, ele é muito quebrado. O Jude, ele nem encontrando todo o amor do mundo, porque ele encontra essas pessoas, ele encontra tudo que ele busca, mas nem tudo que ele busca supera tudo que ele viveu, todas as experiências que marcaram ele na pele, literalmente, né, falando, nada pode consertar, não tem amor que conserte isso. E às vezes simplesmente é assim, gente. Ele se corta, ele se machuca cada vez que ele quer se manter longe. Tem pessoas que simplesmente são assim. Tem pessoas que não se tornam um sobrevivente fodão que passa por cima. Tem pessoas que simplesmente não conseguem e cada pessoa reage de uma forma a um trauma. Então, por isso, o Jude, é exagerado o que acontece na vida do Jude? Eu não acho que de fato seja um exagero da autora, como eu vi muita crítica, né, sobre esse livro por, meu Deus, tudo acontece com o Jude. Mas eu vou falar disso mais pra frente, porque essa parte não é spoiler, então eu vou deixar pra todo mundo assistir. Finalizando esse cantinho do spoiler, o Jude nem pode se colocar aí, né, na caixinha, vamos colocar assim, né, com aspas, de um assexual, porque nem essa chance ele teve de saber se ele gostava ou não de sexo. Ele simplesmente sofreu, o sexo é a pior coisa da vida dele, então não tem como dizer que ele não gosta porque ele nasceu, ele não gosta porque ele foi submetido a coisas horríveis. Então é tudo muito particular desse personagem, né? Então vamos acabar aqui o spoiler, vamos voltar então para a parte sem spoiler. Eu penso que a autora ela quis muito mostrar então essa questão masculina, como eu já falei para vocês, e como esse machismo estrutural afeta também os homens, não só as mulheres, lógico que de formas diferentes, mas afeta também. E ela segue, portanto, esse livro um pouco sem representatividade, digamos assim, não levantando bandeiras e não explicando coisas. É o tipo de livro que não explica muito coisas, vai do autor, sabe? Um pouco me lembrando de Lolita, sabe? Do livro do Vladimir Nabokov, em que ele não explica coisas, mas você precisa ser um leitor ativo para conseguir pegar o que o escritor quer. Ela segue aí um roteiro puramente cruel para os personagens. Agora eu vou pular para a parte que muita gente pergunta, mas quase 800 páginas, precisa mesmo de tudo isso? E para essa pergunta eu tenho um sentimento dúbio, porque eu acredito sim que muitas partes poderiam ser enxugadas, né, retiradas, assim, não precisavam existir, mas daí eu também me pergunto, será que se essas partes não existissem, será que eu e todos os leitores, né, quase todos os leitores que finalizam essa obra, teriam sentido o impacto desses personagens? Porque de fato a gente sofre o impacto quando termina esse livro, né? Pelo menos a maioria das pessoas. E é como se a gente conhecesse esses personagens e eles fossem pessoas do nosso cotidiano. Será que se a gente não tivesse ali tão próximo de coisas corriqueiras que acontecem no livro, que a gente julga sem necessidade de contar, será que eu teria essa mesma sensação? Outro fato curioso é que ao longo da obra, anos e anos e anos se passam, então a gente precisa readaptar, né, a nossa imagem na nossa imaginação, né, dos personagens, então a gente precisa envelhecê-los. E é interessante como a gente faz isso mesmo sem perceber, então a gente cria fases para esses personagens e a gente cria imagens deles diferentes na nossa cabeça. E eu acho interessante esse processo da nossa própria imaginação, né, natural da vida de envelhecermos e rejuvenescermos pessoas, né, na nossa cabeça, que o próprio Howard, que vem, né, depois ser aí o pai adotivo do Jude, ele fala o quanto ele não se sente envelhecendo, como ele não se sente velho. E no final da leitura, realmente a gente para pensar o quanto a vida passa depressa, né? Agora eu vou falar do ponto, né, que eu já tinha questionado ali em cima na parte de spoiler, para quem não viu. Tudo de ruim acontece com o Jude, gente, mas pelo amor de Deus, esse homem, só coisas ruins acontecem com ele. Aí a gente tem que parar para refletir, porque realmente as coisas ruins costumam nos atrair mais, né? A gente foca mais nas coisas ruins. Na nossa vida, em qualquer coisa, a gente está sempre mais focado no que aconteceu de ruim do que aconteceu de bom. Então, só coisas ruins acontecem na vida do Jude.
não é exagero da autora? Gente, mas vocês, quem leu ou quem vai ler, repare o tanto de coisas boas que também aconteceram para Jude. Além dele ser um homem belo, inteligente, brilhante, com uma carreira profissional maravilhosa, bem-sucedido, ele conquistou uma independência financeira, ele ganhou bem, muito, ele conquistou várias coisas na vida dele. Falando de todos os aspectos, profissional, no âmbito social, familiar, os amigos, material. Mas o que acontece é que o peso de tudo que aconteceu para ele na infância não deixa com que essas coisas brilhem, é tudo simplesmente ofuscado. E tudo é pequeno, né, como a vida pequena dele. Tanto que ele mesmo reconhece isso e nós de fora podemos ver isso. E aí a reflexão é o que torna uma vida pequena, né? O que torna o grandioso em pequeno, o que de fato é uma vida pequena. E aí vem a questão, né? Não, mas é inverossímil, tudo acontece com Jude. Gente, depois que eu comecei a ler, né, e pesquisar sobre true crime, eu realmente não acho que as coisas que acontecem com Jude sejam inverossímeis. É simplesmente que tem pessoas que as coisas acontecem, a gente não sabe explicar porquê, mas de fato existem essas pessoas que atraem essas coisas, é uma coisa inexplicável. Mas também existe o fato das coisas, no caso do Jude, serem muito interligadas. Como ele não consegue se livrar das feridas que ele já carrega, uma coisa vai acarretando outra e a forma com que ele age acaba puxando outras. Então, assim, algumas de fato são só azar, ele é só uma pessoa que teve azar, mas algumas realmente são porque ele não se libertou de traumas que ele já tinha. E quem acredita que o Jude é egoísta, eu realmente acredito que ele é o oposto, ele não é nada egoísta. Ele é uma pessoa com um trauma profundo e irreparável, em que os outros precisam também entendê-lo. E aí a gente tem o final, né? O temido final. Para mim, o que eu posso dizer do final é que ele foi inevitável. Tem uma coisa que acontece no livro, não vou dizer o que nem aonde, mas que é o meu pior pesadelo. Tem uma coisa ali que mexe comigo de uma forma, é a coisa que eu mais tenho medo na minha vida, é assustador demais pra mim e acontece com o Jude. Então, assim, pra mim isso já foi horrível de lidar. E daí, o que acontece depois, e o que vai acontecendo, e aonde as coisas chegam, pra mim, sabe, eu entendo completamente o Jude, sabe, eu entendo muito. É como se o Jude ele já tivesse o caminho traçado, é como se o que aconteceu, aquelas pessoas que estavam ali na infância dele tivessem já traçado a vida dele, por isso que eu falo que é inevitável. Claro que você sempre pode mudar, né? Claro que destino é uma bobagem, você faz o seu, você muda as suas coisas, você pode lutar, mas simplesmente a gente tem que aceitar que algumas pessoas não conseguem, sabe? Por mais que elas tentem. Então é um assunto bem complexo de conversar. E eu acho que a definição que o JB ou o JB faz para ele no início é perfeita, gente. O Jude é o pós-homem, assim como a pós-modernidade, né? Ele compara ele aí, né? Porque o JB é um artista, então ele compara Jude como um pós-homem. Eu acho que essa definição é perfeita para o Jude. Chegando no final, né, tem alguns pontos que eu mudaria, por isso que eu não dei 5 estrelas. Eu dei 4 estrelas para esse livro, porque me valeu toda a experiência, apesar que ainda não sei se eu precisava desse livro na minha vida, mas valeu a experiência que eu tive com ele, eu dei 4 estrelas, gostei da escrita da autora, apesar também de não achar que foi a melhor escrita que eu já encontrei, eu esperava algo muito mais poético, e não é uma coisa bem crua mesmo, uma escrita bem simples. E ainda para mim faltou explorar personagens, apesar de termos aí quase 800 páginas, eu acho que faltou o Malcolm e faltou o JB. O JB tinha muito o que acrescentar. E eu gosto do papel do JB nessa história. Eu acho que ele tem muitas nuances e ele poderia ter contribuído muito mais. A autora quis pôr muita carga de tristeza no livro, então é o que eu falei pra vocês, parece que tudo é cinza, que tudo é um dia nublado, o tempo todo são dias nublados. Eu não consegui visualizar na minha cabeça dias de sol. Pra mim, eles viviam todos os dias nublados, sabe? Como se abrissem as janelas e todo dia fosse aquele dia ruim, sabe? Era essa impressão que eu tinha durante a leitura. E aí isso acabou deixando alguns trechos enfadonhos, né? E enfiando o pé, muito pé mesmo nessa parte da tristeza. Que eu acho que apesar de todos os traumas e de tudo que acontecia com o Jude, dava para alguns momentos o sol sair, sabe? O céu desnublar um pouco. Afinal, são muitos anos, é uma vida inteira. E é uma vida inteira que você tem a impressão que está caminhando para um precipício e que você sabe que o fim não pode estar, sabe, longe da sua queda naquele precipício.
É uma sensação contraditória, eu gostei e não gostei, então assim, bem contraditório. E aí, falando de contraditório, eu vou falar sobre a capa, que bastante gente também perguntou. Essa capa, ela foi escolhida, ela é uma fotografia do Peter Murhan, ou Murhan, eu não sei como se pronuncia, eu não pesquisei a nacionalidade do fotógrafo, mas ele fotografou, ele fez um ensaio em que as fotografias são do momento exato do orgasmo masculino. Então aqui na capa, quando a gente lê o título Uma Vida Pequena e a gente vê essa cara, a gente já associa isso à dor, né, a sofrimento de uma vida ruim. Só que daí a contradição tá justamente aí, é que não é. Aqui a gente tem uma foto de um pleno orgasmo. Então, ou seja, o momento que em tese era para a pessoa aqui estar feliz. Então fala sobre a contrariedade aí, né, das coisas que acontecem na vida do Jude, de todos nós, né, como a gente, a lente como a gente observa as coisas tristes e as coisas prazerosas da vida. Para quem quiser pesquisar, essa foto chama Orgasmic Man. Finalizando, eu não sei, como eu falei já, se é um livro que eu indico. É um livro que eu gostei muito, mas que também não sei se eu precisava dele na minha vida, mas valeu muito a experiência. Eu acho que eu me tornei uma pessoa um pouco diferente depois dessa leitura. Eu indico se você estiver ok, se você estiver muito bem, sabe? E sabendo que talvez você fique mal, porque a não ser que a pessoa não, sei lá, talvez você não tenha passado por nada, eu não sei que tipo de pessoa talvez não tivesse nenhum tipo de sentimento com esse livro, nem que seja de repulsa, nem que seja de raiva, porque ele é um livro que algum sentimento ele vai te despertar em intensidade. Ou você vai gostar muito, você vai sofrer muito, ou você vai chorar muito, ou você vai ter muita raiva, você vai ter muito ódio, nem que seja da autora, mas algum sentimento ele vai te despertar e não é nenhum sentimento bom. E nenhuma das nuances da sua leitura será um sentimento bom. Só que ao mesmo tempo, ai, gente, é um negócio muito contraditório, mas eu acho que todos nós nos vemos em alguma tragédia, sabe? Quando a gente escuta coisas ruins, todos nós nos identificamos um pouquinho com a tragédia de alguém. Então esse livro tem identificação. Eu identifiquei em algumas partes, não necessariamente nas coisas que aconteceram, mas sabe aquele eu entendo a sua tragédia porque eu também tenho uma tragédia? Uma coisa assim. Então é um livro bem complicado. Por último, o fato, gente, é que o amor nem sempre cura. Eu acho que isso é uma mensagem importante nesse livro, porque por mais que você se esforce, sendo você a pessoa que quer ser curada ou sendo você a pessoa que quer curar alguém, nem sempre será o suficiente, porque nem sempre a pessoa pode ser curada, nem sempre o amor vai curar, sabe? A gente tem que parar de querer forçar as pessoas. Porque a cobrança, ela também fere, ela também machuca. Então a sua cobrança, que é amor, que é só o querer bem de outra pessoa, pode acabar machucando ela porque ela não sabe o que fazer com aquele amor, porque ela de fato não pode ser curada por ele. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar de traumas com as pessoas e principalmente mais ouvir do que falar, né? Essa cobrança pela felicidade é algo muito pesado. Eu acho que esse livro fala muito sobre cobrança por ser feliz. Você precisa ser feliz, a sua vida precisa ser grandiosa e você tem a obrigação de ser feliz. Então isso também machuca. É isso que eu tenho para falar para vocês, essa resenha enorme, com vários pontos que eu achei importante ressaltar, entre muitos outros que eu precisaria fazer aqui com spoilers, então eu deixo para uma próxima oportunidade. É isso, gente. Espero que vocês tenham acompanhado até o final. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. Cuidado com os spoilers, tá, gente? Muita gente ainda quer ler esse livro. E tem uma notícia boa pra vocês, que se você não tá participando ainda, tem um sorteio aqui no canal de R$600. Assim que a gente chegar na meta de 40 mil inscritos, então se ainda não tá participando, corre no videozinho aqui em cima dos cards, tá? E lá você descobre como participar, seja bem-vindo e boa sorte, tá bom? Um beijão, gente. Até mais e tchau!